diante do rei com as vestes mais bonitas que o próprio palácio irá providenciar. Naquela época, querido, era costume fazer uma fogueira, e as mulheres que ali estavam preparadas vestiam da cabeça aos pés, sem as suas roupas de baixo, e ali se punha sobre aquela fogueira quando a brasa já estava apenas aquecida. E quando o aquecer daquela brasa levantava sobre o corpo com a essência do óleo, dilatava seus poros, e ali começava a exalar todo o perfume do alto da cabeça à planta do pé. Ou seja, aquela mulher ficaria preparada todo aquele ano com toda a beleza e todo o perfume para se apresentar diante do rei. Só que o caso de Esther já foi mais diferente. Além dela se apresentar fisicamente, havia um preparo espiritual. Sabe por quê, querido? Porque todo aquele que tem um propósito, ele precisa ter propósitos diante de Deus. Aquela mulher, ela tinha um propósito, que era se apresentar diante do rei, mas acima de tudo, ela precisava buscar o rei da glória, para que descesse sobre ela uma graça, descesse sobre ela a unção, que viesse convencer e também entrar no coração do rei, e ali alegrar o seu coração, encher os seus olhos com toda a beleza e a formosura, de modo que ela viesse ser a escolhida para substituir a rainha Vasti. Eu entendo dentro desse texto da Bíblia Sagrada que Deus está falando com a igreja nesses últimos tempos. Desperta, a igreja, o noivo vem aí. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que me chama a atenção, minha pastora? É que aquela mulher, ela não se preparou apenas fisicamente. Havia um intercessor, o seu tio intercedia por ela, e ela também tinha um temor da parte de Deus, porque ela vinha de uma linhagem que temia o Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite Deus diz para mim e para você: há um propósito neste negócio, há um propósito sobre esta igreja, há um propósito sobre a noiva do Cordeiro. O propósito é: prepara-te, igreja, porque está chegando o grande dia. Para aquela rainha que seria a rainha, teve um preparamento. Ela não se banhou na noite anterior ou na manhã seguinte. O texto diz que foram 12 meses, 365 dias, um ano se preparando. Quando a Bíblia diz: desperta, a igreja, o noivo vem aí, Deus está dizendo: acorda, igreja, rabacandarabacaya, desperta, a igreja, rebalaia surianda. É tempo de orar e vigiar, pois o noivo vem. É tempo de se preparar, o grande encontro vai acontecer. Esther estava se preparando, porque ela sabia que ia ter um grande encontro, e não era um encontro comum, era um encontro real. Alabacaia, a rainha Vasti brincou com o reinado, mas naquela época, querido, o reinado não era brincadeira. Uma ordem do rei não era brincadeira. Sabe o que Deus diz para mim dentro da palavra? E diz para a igreja: servir ao Senhor não é brincadeira. Servir ao Senhor é algo muito sério, querido. Se vestir de crente é uma coisa, mas ser convertido para subir é diferente. Não tem que estar apenas com a lâmpada na mão, tem que ter reserva de azeite. Chorobacandarábia, Imanarabacandaramanaia, Abracia, Manaia, Calabra, Suriana, Lavadarabacandarábia. Você pode estar se perguntando: pastora, as 10 virgens se prepararam com a reserva de azeite. Esther se preparou se vestindo, se produzindo, se aromatizando. E a igreja hoje, em pleno século 21, como vai se preparar? Se prepara obedecendo às escrituras, se prepara amando o próximo, se prepara perdoando, se prepara obedecendo a palavra, se prepara obedecendo seu pastor, se prepara obedecendo teu esposo, se prepara amando a tua família, se prepara amando o teu próximo, porque a Bíblia diz, querido, sem a comunhão e a santificação
família. E após eu ter ajudado essa família, dias depois eu fui caluniada pelos mesmos. Uma calúnia tão grande que se o meu Deus não tivesse propósito na minha vida, eu não estaria mais aqui pregando. Porque eles deixaram Satanás entrar no coração deles e eles diziam assim: nós vamos acabar com o ministério dela, de maneira que ela não se levanta mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus levanta, nem o inferno derruba. Xarabacandarabacaya. E eu sabia quem tinha me resgatado, eu sabia quem tinha me levantado, e eu sabia a quem eu servia e a quem eu tenho crido. Eu senti uma amargura tão grande na minha alma. Eu nunca senti tanta dor e tanta angústia quando eu passei por aquela calúnia. Eu passei um ano orando. E o melhor de tudo, antes da calúnia acontecer, na madrugada Deus fala comigo e diz: se põe de joelho e ora. Eu disse: Deus, eu acabei de levantar do chão. Ele disse: ora mais um pouco. Eu orei. Passado 3 dias, eu tinha acabado de deitar, uma voz ecoa no meu ouvido e diz: ora. Eu disse: Deus, eu estou orando. Ele disse: ora com mais autoridade. E eu não entendi o que era que estava acontecendo. O meu Deus já sabia que o inferno estava se levantando para me destruir, mas projeto de Deus o diabo não destrói. Sabe o que eu entendo com isso? E você vai entender quando eu contar para você o que a mãe estava preparando contra o povo judeu. Xarabacaia. E quando tudo aconteceu, aquele cenário, eu disse: Deus, e agora? Várias vezes eu me levantei para ir denunciar aquela calúnia, e Deus fazia eu voltar. A última vez eu estava na porta do fórum, meu filho me pega pelo braço, meu filho é advogado, e diz: pastora, tu vai deixar esse filho das trevas te destruir? Eu disse: meu filho, eu tenho juiz dos juízes que vai julgar esta causa. Deus é fiel. E Deus bradou dentro de mim e diz: eu ainda sou juiz dos juízes. Eu ainda sou um advogado fiel. Eu ainda julgo causa. O meu juízo é justo. A minha sentença é verdadeira. Meu tribunal nunca foi corrompido, nunca foi vendido, nunca vai se vender. Volta pra casa e ora. Eu voltei para casa com meu coração dilacerado. Sério. E ali eu disse: Senhor, não estou mais entendendo o que está acontecendo com a minha vida. E Deus dizia: só ora. Só ora. E eu orava, e Deus me mostrava todo o cenário de Satanás. Da última vez que eu fui para o fórum, que eu voltei da porta, que Deus não deixou entrar. Eu não durmo à tarde porque eu acordo tarde, porque eu durmo pouco à noite. 5 para meia-noite é a hora que eu começo a orar. Todo dia 5 para meia-noite. Se você quiser falar comigo, você vai me encontrar orando. Eu fico orando até 2, 3, às vezes 4 da manhã. Às vezes meu esposo acorda muito cedo. 5 da manhã ele já está de pé por conta do serviço dele. É agora que eu vou deitar. Ele disse: mulher, agora que tu vai deitar? Eu disse: eu vou agora dormir, falando com meu pai, porque ali eu estava contando uma história. Agora eu vou ouvir ele me responder. Labacandarabacaya. E agora, querido, eu estava ali em oração, clamando, pedindo. E quando dá de tarde eu deito no chão para orar, porque eu não durmo. Naquele deitar eu tive uma visão. E naquela visão eu via uma cobra amarela com preto. E eu estava dentro de um quarto, com um quarto de pedra que coloca mortos. E ali eu pegava um pedaço de pau e eu tentava matar aquela cobra. Eu corria atrás dela e ela se mexia, ela fugia por uma janela pequena. E ali eu ficava lamentando por que eu não tinha matado a cobra. Passa 3 dias depois, eu estou orando, Rabacandarábia, e ali eu olho, eu estou naquele mesmo quarto, eu estou naquela mesma situação. Eu olho para a pedra, a cobra está morta, estirada. Eu tomo o espanto e digo: mas quem matou a serpente que eu não consegui matar? Deus brada dentro do meu coração e disse: tem resposta para quem ora,
Orei, Deus jogou por terra. Eles não se deram por vencido. Passou dias, eles começaram a procurar no meu passado alguma coisa. Eu disse: do meu passado você vai encontrar muita sujeira, do meu passado tu vai encontrar muito entulho, mas da minha vida agora tu só vai encontrar uma pecadora arrependida. Começa a orar, querido. E eles tecendo o meu nome para todo lado, querendo apagar a chama do Espírito de Deus na minha vida. Mas eu sou igreja. Você é igreja. Nós somos noiva. E Satanás não vai sujar as vestes da noiva, se assim a noiva permanecer na posição esperando o noivo. Passa dias depois, eu vejo uma outra serpente gigante, com aproximadamente uns 6 metros de comprimento. A largura que eu não conseguia abraçar. E ela estava toda amarrada, com os olhos embriagados. E eu chegava perto dela e ela tentava avançar em mim. E eu lembro que eu colocava o pé assim, entre os 2 olhos dela. E ficava olhando e ela tentava se soltar para me pegar, mas ela estava quebrada pelo poder da oração. Passou-se um tempo, sabe o que foi que Deus fez comigo? Estava orando e dizendo: arranca esse ódio que eu tenho daquele povo, Deus. Eu não quero lembrar do bem que eu fiz para ele e nem quero lembrar do mal que eles me fizeram. Arranca de dentro de mim, porque eu quero ir para o céu. E eu quero perdoar eles, Deus. Eu quero perdoar eles, porque eu quero ir para o céu. Era muito ódio, pastora, que eu tinha no meu coração por eles. Pastora, você é crente, pregadora, com um rebanho. Não faz tempo não, viu? Só tem 3 anos que isso aconteceu. Eu tenho 10 anos que sou pastora. Pastora de ministério, não é itinerante. Cuidando de um rebanho que eu comecei do zero. Num quartinho de 3x5. Onde não tinha ninguém, era eu pregando meu filho na porta. Na época ele ainda era adolescente. E aquele ódio me corroía. Quando eu lembrava deles, meu coração ficava preto igual essa caixa. E eu dizia: não vou para o céu. A trombeta vai tocar, eu não vou ouvir. Porque nós não vamos ouvir o som da trombeta quando nós estamos mortos no pecado. O pecado não vai deixar a igreja ouvir o ecoar da trombeta. Ah, mas eu prego, pode pregar. Ah, mas eu canto, pode cantar. Ah, mas eu sou a presidente do ciclo de oração. Pode ser a presidente até do Brasil, querida. Tá no pecado, tá? Não vai ouvir o ecoar da trombeta. Porque o meu Deus não barganha pecado. Ele trabalha com pecador arrependido. Ele trabalha com pecador arrependido. Ele não trabalha no pecado. Ele não barganha pecado. E para ele não tem pecado grande, não tem pecado pequeno. Não tem pecado que condene, nem pecado que não condena. Pecado é pecado. O que não condena é onde tem arrependimento. E o que condena é onde não tem arrependimento. Perdoe hoje, porque você não sabe o que vai acontecer depois que você sair daqui desse culto. Eu aprendi com o meu Senhor que não é pregar bonito, não é cantar bonito, não é ter unção, porque para ter unção, querido, tem que ter renúncia. Pregar bonito você pode até pregar, ter conhecimento você estuda e você adquire conhecimento, mas a unção só vem pela renúncia. Quero ser cheia da unção, pastora, então começa a descer. Quero ser cheia da unção, então começa a perdoar. Quero ser cheia da unção, veste as vestes da humildade, desce a casa do oleiro e ama o teu próximo como a ti mesmo, e assim tu verás a glória de Deus sobre a tua vida. Abra candarabia calabacaia, riba surimi calabra surianda. Tem mulheres que oram, mas não conseguiram perdoar o esposo porque o que fizeram com ela.
ciclo de oração, mas não fala com a irmã que faz parte daquele corpo, não vai ouvir a trombeta tocar. Tem marido, querido, que não respeita a esposa, como condiz a palavra. Vai pregando, vai, pode pregar, mas não vai ouvir a trombeta tocar. Dobra, surimicandarábia, calaia, séria, nábia. Comecei a orar e disse: Deus, arranca de dentro de mim o ódio que eu tenho daquela mulher. Irmão, parece que o diabo atenta. Toda vez que eu estava na igreja meio-dia em oração, o diabo mandava eles. Estava na igreja 4 horas em oração, o diabo mandava de volta. Ia chegando na igreja pro culto, lá vinha o cão nos coros de novo. Eu disse: Satanás, tu vai sair dos coros deles. Tu vai sair dos coros dele e tu vai voltar para o lugar de onde tu nunca deveria ter saído. Eu entrei num propósito de campanha de madrugada. Senhor, arranque, eu pego esse ódio do meu coração e jogo por terra e peço que o Senhor pise por cima. Eu vou perdoar fulano e fulano, eu vou amar fulano e fulano, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar, porque a minha salvação é preciosa, é valiosa. O noivo está voltando e eu preciso subir. O noivo está voltando e eu estou sem reserva. Eu estava sem reserva. Estava sem reserva de amor, de perdão. Estava sem reserva de santidade, porque quem não perdoa não tem santidade não, meu filho. Quando você não perdoa, o ódio faz você pensar coisas que não agradam a Deus. Orei, mas eu dizia: Jesus, eu não quero ir lá não, viu? Eu quero perdoar daqui. Olha a hipocrisia. Senhor, eu não quero nem chegar perto dela, viu, pastor? Eu orava e dizia: eu vou perdoar, limpa meu coração, mas não quero ver ela não. Aí eu estava um certo dia lá, me preparando para ir fazer uma visita. Jesus fala dentro do meu coração: tu vai lá. Eu disse: eu não vou. E Jesus diz: tu vai. Tu não pediu para mim limpar teu coração para tu perdoar? Se eu perdoo de longe. Jesus diz: de longe não, eu sou Deus de perto também. Aí Jesus não dá certo não. Jesus disse: dá. E tem mais. Pega o envelope branco que está dentro da tua Bíblia, coloca R$500 e abençoa eles. Eu disse: o quê? Não vou não. E ainda vou levar o meu dinheiro suado que tu me deu. Não, Jesus, agora está demais. Agora tu foi demais comigo, Jesus. E Jesus disse: obedece, porque foi isso que tu me pediu, obediência. Tem que saber orar, né, pastora? Para depois não se arrepender, né, missionária? Cuidado com a oração, viu, irmãos? Cuidado com o que vocês estão pedindo na oração, que a oração é coisa séria. Oração é coisa séria. Porque orar é falar com... Não é falar com o pastor não, viu? Não é falar com a cantora, com o irmãozinho não, viu? É falar com o general de guerra. É falar com o juiz dos juízes. Quando você entra em oração, Deus para te escutar, viu? Mas não me respondeu, eu não quero nem saber se não respondeu ainda. Ele vai responder no tempo dele, que o tempo do negócio é dele. Glória a Deus. Pega o meu carro chique que Jesus me deu. Pega na chave, não vou. Jesus diz: tu vai. Abre a porta, digo: não vou. E Jesus diz: tu vai. E eu entro no carro. Tiro o carro da garagem, vou dirigindo. Jesus: eu não vou. Jesus: tu vai, porque eu vou te levar. Eu digo: então me leva, porque eu não vou. Cheguei na porta da casa dele. Se eu vou descer, vem aqui. É Jesus. Jesus disse: tu vai. Vai. Meu Deus, Jesus bota a gente no estreito. Jesus disse para mim tudo o que eu tinha que fazer. Leva a bolsa aberta e o envelope na mão. Porque antes de eu ser crente, irmãos, eu era cangaceira. Misericórdia. Antes de eu ser crente. Meu irmão, hoje eu sou uma mulher que tem dor na vida. Eu era cangaceira, irmão. Gostava de uma briga. Gostava de meter a taca nas que queria tomar meu marido. Eu não tinha o tamanho, mas tinha ignorância demais. Misericórdia. Mas vocês não sabem o que foi que Deus fez com o vaso para chegar aqui, viu? Nem queira saber. É por isso que eu conto o testemunho meu. Porque eu tenho testemunho para contar o ano inteiro, pastor. Aí eu cheguei lá e Deus disse: leva na mão, porque ela vai temer, ela vai ficar com medo.
achando que tu vai lá para ajustar as contas cara a cara. E era justamente isso que o diabo queria, armar um barraco para terminar de fechar o pacote que ele queria. Bate na porta. Quando ela viu, ela ficou da cor dessa folha de papel. Oi, amada, tudo bem? Ela, tudo bem. Posso entrar? Quero falar com você. A paz do Senhor. Ela, a paz do Senhor. Mandou o menino abrir a porta. O menino queria fechar. Não, meu filho, deixa a porta aberta. Eu disse, ela, sabe, tá possível dar uns coques nela aqui. Eu disse, amada, eu vim aqui porque Jesus me trouxe. Eu vim te pedir perdão porque Jesus mandou. Porque o ser humano é orgulhoso e por mim mesmo eu não vinha. Mas por obediência ao meu Deus, hoje eu venho na tua casa pedir para tu me perdoar pelo mal que tu me fez. Entendeu? Pedir perdão pelo mal que ela me fez. Pastor, o que é isso? Deus está dizendo para nós ser humilde. Pega esse orgulho e joga fora, que Jesus quer te levar para o céu. Aleluia. Ela me pediu perdão, me abraçou, chorou. Eu confesso, eu não chorei, não senti vontade, não chorei. Mas pelo menos Deus arrancou aquele mal de dentro de mim quando eu pedi perdão para ela. Eu disse, aqui está uma bênção que Jesus mandou para você, não é eu que estou te dando. Eu fui clara, eu não menti em nada. Aqui está uma bênção que Jesus mandou eu te dar, viu, querida? Que Jesus continue te abençoando. Posso orar por você? Pode, orei por ela e vim embora. Pastor, e aí? Eu vejo ela na rua do Apazi, eu não quero mais aproximação com ela, só no céu. Você continua com raiva dela, nem um pingo. Jesus arrancou aquele ódio, aquela mágoa. Mas enquanto eu não fui pedir perdão, não tinha paz, pastor, eu não tinha paz. Eu ia orar, eu sentia que a minha oração ficava travada. Então Deus te trouxe aqui para dizer para você, querido, que o alvo da igreja é morar no céu, mas para morar no céu as vestes têm que estar brancas. Glória a Deus. Aleluia. Agora Esther se prepara para aquele lindo concurso. E ali ela está preparada. Mas o tio Mordecai, andando ali pelas portas do palácio, ele ouve uma conspiração. E ele vê que 2 eunucos estavam tramando contra a morte do rei. Agora, ele manda avisar Esther o que estava acontecendo. Esther faz com que chegue aos ouvidos do rei aquele relato. E o rei manda investigar e descobre que era verdade. E manda executar os eunucos. Mas quem levou a glória? Quem ganhou aquela glória? O malévolo Amã. O rei chama Amã e enche ele de suas grandezas e regalias. Agora Amã, vendo tudo isso, estava certo pelo rei que todo aquele que se deparasse com Amã tinha que reverenciá-lo. Mas havia um judeu chamado Mordecai. Sabendo a índole daquele malévolo, ele não se curvava diante dele. Por quê? Porque ele botou no coração e tinha certeza que a honra e a glória era ser dada a quem era devido. E ele não era merecedor daquela glória, mas ele daria glória ao Deus eterno, a quem tinha sido por ele e pelo seu povo. Agora Amã, vendo a situação daquele Mordecai, ele se enfurece e ele conta à sua esposa o que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele prepara uma forca, querido, uma forca de 50 côvados de altura, porque ele queria a morte de todos os judeus, inclusive de Mordecai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele diz para o rei: ó rei, tem um povo aí que não faz menção dos teus decretos, não se curva diante das tuas leis, porque o mentiroso ele faz isso. Agora é necessário que o Senhor mande cartas às províncias, mandando executar todos os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E também dá àqueles que executaram que recolha todas as pratas e deposite no palácio. Olha só como era malvado, né? Ele já foi por longe para agradar o rei, manipulando. Vai chegar mais dinheiro no cofre do palácio, o rei vai ficar muito mais rico. Mas uma coisa é certa: tem um Deus acima de tudo e de todos, que é Jesus Cristo de Nazaré, o seu unigênito Filho de Deus, que está lá em cima preparando a nossa morada. E ele lá de
e ele também não é injusto. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido, o Mordecai começa a entender a maldade daquele homem, e ele ficou sabendo daquele decreto. Ele manda chamar a rainha e diz para ela: ó, Esther, está se havendo uma lei aí, mas antes dessa lei, Esther foi se apresentar junto com as outras mulheres. Havia mais 7 jovens que estavam também na casa das mulheres. E quando Esther se prepara toda, quando elas vão se apresentar, que ela entra diante da presença de Assuero, os olhos dele se enchem com tamanha beleza e formosura. Imediatamente ele dispensa as outras e já escolhe Esther como a futura rainha daquela província. Sabe o que é isso? Providência de Deus. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus. Sabe o que é isso? Projeto de Deus. Esther foi escolhida rainha porque ela precisava interceder e intervir pelo seu povo. Você vai entender por que Jesus te tirou do meio da tua parentela para te fazer diferente. Você vai entender por que Deus te levantou como virgem sábia, como virgem prudente, como virgem preparada para interceder e ganhar toda a tua família e livrá-los do inferno pelo poder da oração. Louvado seja Deus. Agora, querido, a Esther já estava ali há 30 dias. E após ela se apresentar diante de Assuero, ele não mais havia mandado chamar. Agora aquela rainha estava ali. E quando Mordecai fica sabendo, ele raspa a sua cabeça, rasga as suas vestes, se veste de pano de saco e fica ali prostrado diante do palácio. E não era normal, não era comum uma atitude daquela. Agora os homens, as mulheres, o eunuco avisa a Esther o que estava acontecendo. Esther prepara vestimentas e manda entregar a Mordecai, e ele não quer, ele se recusa e começa a dizer para ela: tu não sabe o que está acontecendo, tem um decreto, tem uma lei, todos os judeus vão ter que morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele homem estava intercedendo, aquele homem estava clamando a misericórdia de Deus, e Deus dos altos céus estava ouvindo aquele clamor. Sabe por quê? Porque quando a igreja ora, a igreja se prostra, a igreja clama, o céu se abre e vem resposta da parte de Deus. Aleluia. E aí ele diz para Esther o que estava acontecendo, e diz: Esther, é necessário que tu se apresente diante do rei, para que ele saiba o que está acontecendo. Mas naquela época, se apresentar diante do rei sem ser chamado, querido, era quase que dizer assim: eu quero uma forca para mim, porque ele era sucedido a levar a ser morto. E a rainha Esther diz: olha, eu ainda não fui chamada, e isso não pode acontecer, porque se eu me apresentar sem ser chamada, eu corro o risco até de morrer. Agora o Mordecai vai dizer para Esther: olha, Esther, não pensa que é porque tu está no palácio, não pensa que é porque tu é rainha, que tu está livre do decreto de Mordecai. Olha a sentença de Deus: ninguém barra a igreja eleita que vai morar no céu. Você é noiva, e a noiva não se vende, a noiva não se curva, a noiva jamais vai prostituir as suas vestes, porque o alvo é o céu. E Jesus nos trouxe aqui para dizer para a igreja: prepara-te, ó noiva, está chegando o grande dia. Que Deus te trouxe aqui para dizer para você: é tempo da igreja se despertar, é tempo da igreja orar, mas também vigiar. É tempo de vestir as vestes da noiva, é tempo de se preparar para o arrebatamento. O noivo vem aí, o noivo está vindo aí. Jesus está dizendo para a igreja: igreja, desperta, o noivo vem aí. Esther, te desperta, Deus te levantou para isso, para fazer menção do nome dele e interceder pelos judeus. Desperta, igreja. Sabe o que Deus diz ao meu coração? Nos últimos dias a igreja tem mais dormido a respeito do céu do que a respeito das coisas do mundo. A igreja tem dormido a respeito da obediência, da santificação, da comunhão, do amor e do perdão. Mas a igreja tem vivido os últimos tempos no orgulho, na soberba, na falta de amor e de perdão,
e não compartilham mais o pão como deveriam compartilhar. Querido, eu falei ontem e eu ressalto novamente hoje: o pão e o vinho é coisa séria. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para discernir, come e bebe para seu próprio juízo. Está na palavra. A igreja precisa acordar. A igreja precisa despertar. Sabe o que eu acho interessante, meus pastores amados, pastoras? Eu não me envolvi porque eu não gosto de me envolver, porque desde que Deus me libertou, eu não gostei mais de nada do que o diabo me ofereceu, porque eu comi todos os pratos dele que você possa imaginar. Todos os pratos que o diabo ofereceu, eu comi. Mas Jesus me fez vomitar todos eles, me libertou, me purificou, e hoje estou aqui e posso falar livremente, não tenho vergonha de dizer que o meu Deus liberta, salva, transforma e leva o homem para morar no céu de glória. A igreja estava em peso na política, tanto o lado A como o lado B. Nunca se viu a igreja orar tanto. Será se nós oramos fervorosamente assim pela nossa família? Será se nós tivemos ou já oramos ou vamos orar fervorosamente assim pela salvação das almas? Eu ensinei a minha igreja como deveria orar pelas autoridades. Votei no presidente Jair Messias Bolsonaro e não me arrependo de ter votado nele, porque não é que ele seja um homem bom, não é que ele seja um homem perfeito, mas ele defendia princípios que eu também defendo, porque eu vejo dentro da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que não é por mim, é contra mim. Quem não comunga comigo não faz parte de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Embora, querido, não estamos aqui para julgar ninguém, mas eu não fui para as ruas, não levantei bandeira, mas eu ensinava a igreja que Jesus estava voltando e que estávamos em uma guerra espiritual e que precisávamos buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Aleluia! Quando Esther ouve o relato do seu tio, ela diz: então vai lá, diz para ele ajuntar todo o povo, orai e jejuai por 3 dias e 3 noites, que eu também vou juntar as minhas mulheres e também vou jejuar e orar. Após isso me apresentarei diante do rei. Se perecer, pereci, mas eu irei. Louvado seja Deus, aleluia. Agora Esther faz todo aquele cortejo, aquele enredo, e agora ela se prepara e ela entra na presença do rei. Quando ela chega na porta, o rei olha para aquela jovem linda, a escolhida para ser a substituta da rainha Vasti. Ele, em vez de a Esther reverenciá-lo, ele reverencia e diz: oh, minha rainha, a que devo a honra. Diga-me o que queres, até metade do reino eu te